Olá, minha gente amiga. Quem está falando é Antônio Elvésio Mateus. Eu sou narrador de futebol da Rádio SCA. Eu quero falar para vocês hoje do futebol brasileiro de um modo geral. O futebol virou uma paixão nacional, não só uma paixão nacional, como uma paixão mundial. Qualquer país que você hoje viaja mundo afora para fazer uma partida, você encontra lá uma torcida grande, apaixonada e etc. E assistindo às eliminatórias da Copa do Mundo, nós tivemos a oportunidade de ver isso. Nós vimos uma seleção da Itália sendo eliminada pela Bósnia, ficando 12 anos direto sem ir a uma Copa do Mundo. Para um país da estrutura de Itália, de Brasil, de Argentina, de Alemanha, é um negócio inaceitável, porque são países tradicionais em Copa do Mundo. Então, o time da Itália, ou seja, a seleção da Itália, que começou a mostrar aquilo que vem acontecendo com o futebol brasileiro, que acredito eu que muito em breve também vai ficar fora das Copas do Mundo. Por quê? Porque antes na Itália jogava-se 30% de jogadores internacionais e 70% de jogadores do país. Hoje você tem 70% de jogadores de outro país e apenas 30% de jogadores da Itália, o que quer dizer que está fechando o mercado para a nova revelação do futebol italiano. Mesma coisa nós estamos vendo no Brasil de hoje. O futebol brasileiro, quase que todos os times, você vai ver os elencos são formados por jogadores sul-americanos, jogador holandês, jogadores da Dinamarca e jogadores de outros países que estão vindo completar os times brasileiros. Não é uma característica do futebol brasileiro. Nós começamos a perder mercado exatamente quando nós tivemos as quedas na Copa do Mundo. Por quê? Porque o futebol brasileiro tentou copiar o futebol internacional, que não era um grande vencedor. Então, aquele futebol de excesso de bolas tocadas na grande área, futebol que não tem aquele toque, futebol que não tem aquela malandragem, aquele futebol vertical que a gente tinha. Hoje não, fica tocando de lado, um toque para cá, outro toque para lá, e isso tirou o encanto das conquistas do futebol brasileiro. Nós nos equiparamos com o pior do futebol europeu. Aí alguns torcedores falam, mas a Champions League, o campeonato espanhol e etc. Gente, vamos pensar o seguinte, quando começa um campeonato brasileiro, você tem aí 8, 9, 10, 12 clubes que são pretendentes, que têm condição de serem campeões, né? Já quando você olha o futebol espanhol, você tem quem? Você tem o Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid. O restante são coadjuvantes. No momento que nós estamos adotando esse mesmo padrão no futebol brasileiro hoje, jogando uma grana muito alta de patrocínio para o Flamengo, depois para o Corinthians, e aí vai dividindo o restante, a diferença muito grande das verbas para os demais clubes. Então a gente vai vendo, surgiu a SAF, donos, como foi o caso do Botafogo, veio, ganhou uma Libertadores, ganhou um brasileiro, porém deixou o clube em situação muito difícil, que o Botafogo atravessa uma situação dificílima. Tivemos o Atlético Mineiro, que está mais para o caminho de uma falência, se os donos não colocarem uma boa grana, porque só de juros o Atlético paga um caminhão de dinheiro por mês aí. Então isso aí leva, esse excesso de dívida vai levando o clube a situações difíceis, porque ele para de buscar aquele jogador de base que se buscava antigamente, que não acha hoje mais em lugar algum, porque aqueles olheiros que nós tínhamos que ia acompanhar algumas partidas de jogadores de vários cantos do país, esse cara não tem mais. Então, se você pega o Atlético, por exemplo, tem um departamento que chama SIGA, e eles vão acompanhando um monte de jogadores, mas quem vai lá ver esse jogador pessoalmente? Não, o pessoal pega aí o DVD de um, de outro, e aí vai nos demais países sul-americanos aqui, e vão buscando jogadores adoidados. E você vê que os clubes estão ficando cada vez mais endividados. O Atlético, por exemplo, tem lá 80% da SAF, que não é do Atlético, o Atlético tem apenas, a Associação Atlético tem apenas 20% e
está uma dívida de 2 bilhões e alguma coisa. Então, a primeira dívida maior hoje é do Corinthians, que ainda é uma associação, a segunda é do Atlético Mineiro, e é preciso administrar o mais rápido possível, pagar essa dívida com os bancos, porque o juro realmente atrapalha bastante o investimento na equipe de futebol. E aí o cara fala, vem a CBF, vem a FIFA, vem a Conmebol, fala, você só vai disputar a Copa Sul-Americana ou a Copa Libertadores se você tiver um clube, tiver também uma equipe feminina. Gente, futebol feminino não está dando ibope nenhum, nem para transmissão, nem para assistir. Você olha os estádios todos vazios, muitos desses times ainda, que os mesmos que estão na Série A, você está vendo as equipes femininas jogando lá na parte de baixo também, em campos totalmente amadores. Então, que futebol profissional é esse? Se você quer ter uma equipe feminina boa, valoriza primeiro o futebol profissional, o futebol dos homens, porque é ali que é o carro-chefe. Se você tem um grupo de 30 jogadores no futebol masculino, esses 30 jogadores, se fizerem uma campanha boa, automaticamente eles vão fazer com que o torcedor vá a campo, que a televisão pague mais, o clube vai vender mais camisas, o clube vai ter estádios cheios e com isso vai faturar mais, vai ter condição de investir nas categorias de base, porque você tem que investir sim na base. Você hoje não precisa de comprar um bom goleiro, um bom zagueiro, porque se você não tiver condição de formar essas pessoas na base, fica muito difícil. Você vai pegando sempre um bom jogador de outro clube para apenas completar. Não, hoje é o contrário. Hoje eles estão buscando jogadores de todos os lados, em todas as posições. E eu pergunto, para que serve então essa equipe de base, essa divisão de base que os clubes têm? É hora de repensar essa situação. A gente vê o Flamengo com um caminhão de dinheiro que está sendo despejado lá pelos lados do Flamengo. Eles estão contratando aquele mundo de jogadores da sul-americanos aqui. Com isso, a garotada da base não vai ter oportunidade. É o que eu disse, daqui a pouquinho a seleção brasileira não vai ter aonde buscar bons jogadores brasileiros, porque você não tem mais jogador referencial. O último desses jogadores é o Neymar. Neymar é o único jogador brasileiro, talento de origem, a exemplo de Ronaldinho Gaúcho, a exemplo de Ronaldo Fenômeno, a exemplo de Romário, Rivaldo, Roberto Carlos, Kaká e outros mais, porque esses caras tinham referência. Você perguntar para o Neymar quem era o seu ídolo, ele vai dizer, é o Ronaldo. Quem é seu ídolo, Ronaldinho Gaúcho? É o Ronaldo. Quem é seu ídolo, Romário? Era o Reinaldo do Atlético Mineiro. Então esses caras tinham essas referências. Hoje nós não temos mais. Acabou-se o futebol brasileiro. Nós estamos caminhando para um final triste, onde o brasileiro, que sempre adorou Copas do Mundo, o Brasil vai começar a perder as redes de comunicação, tipo Rede Globo, por exemplo, que vem fazendo tudo para que o futebol feminino possa crescer. Por quê? Porque o futebol masculino está ficando tão caro, mas tão caro que eles estão tentando emplacar o futebol feminino, mas está difícil a coisa. E a gente vai vendo o melhor produto da CBF é o quê? É o futebol. E o que eles estão fazendo? Estão ampliando o número de competições cada dia mais, e isso vem prejudicando totalmente a estrutura dos clubes. Jogador de futebol é ser humano. Às vezes o cara vem e fala, mas o cara trabalha pouco, o cara ganha muito. Gente, você vê um jogador de futebol jogar 90, 100 minutos ali, mas esse cara no dia que ele não está jogando, ou ele está viajando, ou ele está no departamento médico se cuidando, ou está na área de fisioterapia fazendo exercício de fortalecimento, ou está no campo fazendo aquecimento. Para você ter uma ideia, hoje nem bater uma falta, esses caras podem treinar mais para não ter desgaste, não dar sobrecarga. E se você tem uma estrutura de sobrecarga, os equipamentos hoje da medicina já mostram que você tem que poupar aquele jogador para que ele não estoure lá na frente, porque imagina, com os salários altíssimos que esses caras ganham hoje, um jogador ficar parado aí 15 dias, uma semana, um mês, 6 meses, 8 meses, 9 meses, quando é o caso de um rompimento de tendão,
o rompimento tem que fazer uma ligação, uma cirurgia de ligamento cruzado, etc. Isso compromete a estrutura financeira do clube, porque pensa comigo, se o seu time está bem no campeonato, você automaticamente vai ao campo. Se o seu time está bem no campeonato, você vai comprar uma camisa desse time. Se esse time você não tem tempo para ir no campo, mas o time vai jogar, você vai ligar a televisão. Significa que a televisão vai pagar para esse time um valor melhor. Se esse cara seu jogador, ele vai jogar, a televisão vai transmitir, o dono do boteco vai ligar a televisão, vai vender a cerveja, a fábrica vai produzir mais cerveja, o cara do churrasquinho vai vender mais churrasco, o tomador de conta vai ficar mais próximo dos estádios para poder tomar o seu dinheiro também. Então a gente vai vendo o quanto um jogador de futebol movimenta da economia. É muita coisa todos os dias em cada jogo de futebol. Você tem um estádio para 62.400 torcedores, que é o caso do Mineirão hoje. Já teve até 130 mil torcedores lá dentro. Hoje não, com as cadeiras, com a nova estrutura, Mineirão cabe 62.400 torcedores. Então, a gente que é da imprensa, a gente que chega ali antes de qualquer pessoa e que sai por último, quando as luzes estão apagando, a gente fica olhando e fala, poxa, um estádio desse tamanho para ter apenas 2, 3 partidas na semana, é muito pouco. É pouco, mas pensa, tem produto melhor do que o futebol, que movimenta mais dinheiro do que o futebol? É um negócio que envolve milhares e milhares de pessoas, que movimentam milhões e bilhões de grana no mercado financeiro, no mercado formal, no mercado informal. Então, vamos pensar com carinho o produto futebol. Vamos valorizar esse produto que a gente tem, vamos dar oportunidade à garotada do Brasil para que a gente possa ter uma nova geração de craques e acabar com esse negocinho de grama sintética. Pelo amor de Deus, a grama sintética, gente, ela não ensina ninguém. Bom, é aquele garoto do terrão, aquele garoto que joga na rua calçada, que tem uma árvore na rua, que ele tem que tibrar a árvore, ele tem que tibrar o buraco no meio do campo, o poste, etc. Esse cara vai ter talento, esse cara vai poder jogar. Não, quando você vai para a grama sintética agora, é só o totozinho, toca de lado ou toca para trás. Você olha, muitos e muitos times hoje, eles não têm esquema de jogo de ataque. É só devolver a bola para o goleiro, para que o goleiro rife a bola na frente e o atacante, ou o meio-campista, ou um ponteiro, possa ganhar essa bola e tentar fazer um gol. Assim é o futebol brasileiro, então nós temos que valorizar o produto futebol, que é o mais importante no momento. Um abraço para todos, até a próxima.